Tudo bem, então estamos na lição 5 e eu vou precisar de muita atenção de vocês, porque eu vou examinar um monte de escrituras e há uma razão para isso. Quando eu entendi a importância de ser refinado, os meus olhos se abriram. O que eu vou compartilhar agora com vocês é profético e eu vou usar a Bíblia como base. Basicamente, vamos ler os livros de Malaquias e Jeremias. Tudo bem? Prontos? Malaquias escreveu sua mensagem 400 anos antes de Jesus nascer. Foi uma época silenciosa em Israel entre Malaquias e João Batista. Então, eu acredito firmemente, com todo o meu coração, que Malaquias estava escrevendo um livro profético sobre os tempos do Novo Testamento. Agora, pense bem nisso. Ele não tem os termos do Novo Testamento. Ele não sabe o que é um cristão, nem conheciam a palavra santo. Você vai ver que ele tentava articular as visões usando termos do Velho Testamento. Não esqueçam disso, tá? Vamos começar com Malaquias 3:1. Olhe, contemple. Estou enviando meu mensageiro, e ele preparará o caminho diante de mim. E quem é esse? É o João Batista, tá? Ele foi o mensageiro enviado para preparar o caminho do Senhor. Agora, se você for em Mateus, verá Jesus falando sobre João Batista. Quando eles finalmente perceberam que este é o Messias e desceram da montanha da Transfiguração, ficaram perplexos. E diziam que os profetas falaram que Elias viria primeiro, mas Jesus disse: Elias já veio. E a Bíblia diz que eles não sabiam que ele estava falando sobre João Batista. Mas ele disse que Elias voltaria. Isso me diz que haverá um outro Elias antes de sua segunda vinda. Ele está falando sobre aquela pessoa. Ele não está falando apenas sobre a primeira vinda do Senhor. Ele está falando sobre o dia terrível. Este segundo Elias é uma nova geração de jovens homens e mulheres cheios de unção. Tudo bem? Eu estou derramando o meu espírito, seus filhos e filhas profetizarão. Eu, particularmente, creio que antes da segunda vinda de Jesus, Deus vai levantar milhares desses profetas e profetisas para preparar o caminho do Senhor. Então, o Senhor que você está procurando virá repentinamente ao seu templo. Veja, não ao seu templo, ao templo dele, ok? Ele vem até nós na segunda vinda. Ele vem até nós. Mas como ele vai vir, continue lendo. Mas quem vai suportar o dia da sua vinda? Quem poderá ficar em pé e enfrentá-lo quando ele aparecer? Ele será como fogo ardente que refina o metal ou como um sabão forte que alveja as roupas. Continuando. E ele assentará como um refinador de prata ou ouro, queimando a escória. Ele purificará os levitas. Os levitas são os sacerdotes. Pedro disse: vós sois reis e sacerdotes para o nosso Deus. Ele ainda não tem a linguagem para dizer que ele purificará os santos. Ele purificará aqueles que são cristãos. Ele purificará os levitas, refinando-os como ouro e prata, para que possam mais uma vez oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Pedro disse: nós somos o sacerdócio para oferecer sacrifícios espirituais ao nosso Deus. Então ele observa nossos dias. Percebe isso? Ele continua dizendo: então, mais uma vez, o Senhor aceitará as ofertas trazidas a ele. Estão vendo que há um pequeno problema aqui, não é? Há diversas impurezas na igreja que precisam ser eliminadas antes da volta dele. Tudo bem? E o que Paulo disse a Timóteo: quando a escória sair, você será um vaso que Deus poderá usar. Tudo bem? Lembrem-se o que Jesus disse: muitos são chamados, poucos escolhidos. Creio que sejam milhares. Só isso não, centenas de milhares de homens e mulheres que têm sido chamados para receber a unção de Elias e preparar o caminho do Senhor. Mas muitos são chamados, poucos são escolhidos. Quem serão os poucos escolhidos? Os que cooperam com a estação do deserto e não lutam contra ela. Tudo bem? Agora, vamos continuar lendo. Naquele tempo, eu o colocarei em julgamento. Deus falando. O julgamento começa na casa de Deus. Não pense em condenação quando ouvir julgamento. Julgamento significa decisão. O que acontece em um julgamento? O juiz toma uma decisão. Então, sabe o que Deus está decidindo? Você está apto para o meu serviço? Você está apto para o meu serviço? Porque essa decisão tem que começar na casa de Deus. Nessa ocasião, terei que julgar essas pessoas que não temem a mim. Há muitas pessoas na igreja que não temem a Deus. Entende? Diz o Senhor. Vamos continuar. Eu sou o Senhor e não mudo.
É incrível para mim o tipo de evangelho que estamos pregando na América. É quase como se Deus tivesse mudado. Como se ele fosse um Deus mau e, de repente, ele se tornou um Deus muito bom, que aprova tudo o que fazemos. Tudo bem? Agora, volte para mim. Em outras palavras, saímos. E eu voltarei para você, diz o Senhor dos Exércitos. Agora eu vou pular para o verso 13. Observe isso. Nos próximos versículos, irei identificar três tipos de pessoas. E é muito importante que entendamos que existem três grupos de pessoas que Deus está falando aqui. Caso contrário, você não vai entender. Então, este é o primeiro. Você diz coisas terríveis sobre mim, diz o Senhor. Mas você diz? Como assim? O que dissemos contra você? Agora vou identificar esse grupo, os murmuradores. Tudo bem? Então eles estão conversando sobre o quão ruim o deserto está sendo para eles. Sabe, estão reclamando sobre. Você agora vai ver o que eles estavam dizendo. Você disse, esta é a reclamação deles. Para que servir a Deus? O que ganhamos por obedecer seus mandamentos ou para que tentar mostrar ao Senhor que nos arrependemos de nossos pecados? Prestem atenção na próxima reclamação deles. De agora em diante, vamos chamar de, aqui está o segundo grupo, arrogantes. Essas pessoas são mais, não têm nenhum relacionamento com Deus. Tudo bem? De agora em diante, vamos chamar de arrogantes ou incrédulos, bem-aventurados, pois aqueles que fazem o mal ficam ricos e aqueles que desafiam a Deus a puni-los não sofrem nenhum dano. Você agora vai notar que eles estão falando um com o outro sobre isso. Vou mostrar a vocês outra situação onde isso vem à tona, onde Deus se comunica de uma maneira diferente, e isto é em Jeremias. Vamos então para o próximo. Tudo bem. Este é Jeremias no capítulo 12, onde ele sofreu muita perseguição. Tudo bem? Ele foi rejeitado, ele tem os líderes da sua nação atrás dele, os sacerdotes também estão. Então, Jeremias finalmente vai ao Senhor e diz: Senhor, tu sempre me fazes justiça quando eu te trago um caso. Deixa-me apresentar-te este. Então, primeiro ele agride a Deus, dizendo: Sabe, você sempre cuida de mim, né? Então, deixa eu contar uma coisa para vocês. Ele diz: Por que os ímpios são prósperos? Por que as pessoas mais são felizes? Continue lendo, é incrível. Você os plantou e eles criaram raízes e prosperaram. Seu nome está em seus lábios, mas você está longe de seus corações. Então ele fica tipo, não entendo, estou aqui te servindo, estou passando por uma experiência no deserto, tantas dificuldades, perseguições e aflições. E aqui estão essas pessoas que não servem a ti, e mesmo assim são abençoadas. Tudo bem? Vejam a resposta de Deus a ele. Deus diz, ei Jeremias, se correr contra meros homens o deixa cansado, como você correrá contra os cavalos? Em outras palavras, Jeremias, anime-se, pois vai piorar. Foi exatamente o que Deus disse a ele. Ele não vai dizer, querido Jeremias, coitado do Jeremias, eu sinto muito, eu sei que te perseguem como loucos. Deus diz, ei, rapaz, força, porque a coisa vai piorar. Se você tropeçar ou cair em terreno aberto, o que fará nos matagais perto do Jordão? Ele diz, você não viu nada ainda. Isso não é incrível? As coisas pioraram para Jeremias? Pode acreditar que sim, ele foi jogado em masmorras e muito mais, tá? Nós vamos ver isso mais à frente. Tudo piorou. Agora Jeremias está mais firme com Deus. Ele diz isso. Ele primeiro tenta amaciar Deus. As tuas palavras foram achadas e eu as comi. As tuas palavras foram para mim uma alegria. É a alegria do meu coração, porque sou chamado pelo teu nome, ó Senhor dos Exércitos. Essa é mais leve. Mas ele continua aqui. Eu não me sentei. Ele está se gabando aqui. Eu não me sentei na assembleia dos que se divertem, nem me regozijei. Ele era um homem piedoso. Sentei-me sozinho, porque a tua mão poderosa estava sobre mim, porque me encheste de indignação. Ele fica como, olha como eu estou te servindo bem, Deus. Agora olha para isso. Porque a minha dor é perpétua e minha ferida incurável. Deixa eu fazer uma pequena pausa aqui. Se lembram que eu contei como desci 3 níveis na minha igreja? Lembram? Eu não sei como descrever, mas eu posso dizer que aquilo doeu. Eu sentia dor ao me levantar. Eu ia para o escritório para vender satélites. Sempre que falava com alguém no telefone, eu sentia dor. Eu almoçava com dor, voltava para casa com dor. Eu ia me deitar com dor. Quando ele diz minha dor é perpétua, eu entendo. Eu vivi assim durante meses. E finalmente um dia me levantei, fechei a porta.
E coloquei minha cabeça no canto da parede do escritório e disse: Deus, por que eu estou tão machucado por dentro? Por que eu estou vivendo com dor? Sabe o que ele me disse? Sabe o que ele disse? Porque está morrendo. Ele disse: sempre há dor na morte. E aí ele me perguntou: quer saber quando você sabe que está morto? E eu: quando, Senhor? Quando não doer mais, pessoas mortas não sentem dor. Eu me lembro que orei depois: por favor, Deus, se apresse e me mate rápido. Eu me identifico com essas palavras, porque minha dor é perpétua e minha ferida incurável, recusando cura. Ouço o que ele diz: você será para mim como um ribeiro enganoso, como águas correntes incertas. Ele disse isso a Deus. Aí você pensa: é melhor ir com calma, né, garoto? Só que não. Porque Jeremias tem um relacionamento com Deus e ele não está reclamando com seus colegas sobre Deus. Deus pode cuidar disso. Ele quer que andemos até Ele com honestidade. Ele quer isso, de fato. Eu não quero que meus filhos carreguem os pesos. Mas quando eles me procuram, precisam estar prontos para minha resposta. Às vezes, ela não é o que eles esperam. Entende? Então é por isso que Deus está realmente chateado com essas pessoas em Malaquias. Mas não com Jeremias. Ele é realmente honesto. Veja a resposta de Deus a ele. Ele diz: portanto, assim diz o Senhor a Jeremias, se você voltar, em outras palavras, pare de reclamar e desista desse tom de desconfiança e desespero, e então eu lhe darei novamente um lugar tranquilo e seguro, e você será meu ministro. E se você separar o precioso do vil, purificando seu próprio coração de suspeitas indignas e injustificadas a respeito da fidelidade de Deus, você será o meu porta-voz. Então, quero deixar bem claro. Aqui Jeremias está falando diretamente com Deus. E Malaquias, onde temos pessoas reclamando umas com as outras, ok? Então vamos voltar a Malaquias e eu quero apontar os 3 grupos de pessoas novamente. Então vamos fazer uma revisão, tá? Disseste coisas terríveis a meu respeito, diz o Senhor. Este é o grupo 1. Quem é o grupo 1? Murmuradores. Não, eu não entendo. Deus não responde às minhas orações. Não sei por que seria bom para mim ir à igreja todos os domingos. Nem sei por que estou lendo livros sobre o cristianismo. Parece que eu consigo mais ajuda em um livro de autoajuda. E olha que nem foi um cristão que escreveu esse livro. Você ouve esse tipo de coisa o tempo todo, entendeu? Você disse coisas terríveis sobre mim e eles estavam sem noção. O que dissemos de errado sobre você? Então é aqui que Deus responde. Você disse: para que servir a Deus? O que ganhamos por obedecer seus mandamentos? Ou para que tentar mostrar ao Senhor que nos arrependemos de nossos pecados? Continuando. De agora em diante vamos chamar de arrogantes, povo sem aliança com Deus, bem-aventurados, pois aqueles que fazem o mal ficam ricos, e aqueles que desafiam a Deus a puni-los não sofrem nenhum dano. Vamos continuar lendo. Então, aqui está o terceiro grupo, aqueles que temem ao Senhor. Quem é o grupo 3? Eles também são os crentes. No grupo número 1 estão os crentes que estavam murmurando. No grupo número 3 estão quem? Os crentes, que temiam ao Senhor. Agora, temer ao Senhor não significa ter medo de Deus, mas ter medo de estar longe dele. Quando você teme a Deus, você o admira, o reverencia, o respeita. Você treme diante dele, pois o respeita muito, entendeu? Aqueles que temiam ao Senhor falam uns com os outros. O que falam uns com os outros? A palavra de Deus. Falam das promessas, sabe? Cantam lindas canções de adoração a Ele. Estão passando pelas mesmas lutas que os murmuradores, mas com uma atitude diferente. Eles respondem meditando na palavra, falando a palavra, falando uns com os outros sobre as promessas que Deus fez. Eu sei que Deus é fiel, elas vão se tornar realidade. Os que temiam ao Senhor falavam uns com os outros, e o Senhor ouvia o que eles diziam. Em sua presença, um rolo de memória foi escrito para registrar os nomes dos que os temiam. Ele está escrevendo: vaso escolhido, eles irão adiante, eles serão dos meus profetas Elias, um dos meus profetas Elias, eles serão dos meus profetas Elias. Ela é ótima, elas serão dos meus profetas Elias. Deus está anotando tudo. Tudo bem? Para registrar os nomes daqueles que o temiam e sempre pensaram na honra do seu nome. Eles não murmuram, mas pensam em honrar o nome de Deus. Percebem isso? Isso é tão poderoso. Observe o que acontece quando Deus escreve todos esses nomes. Eles serão meu povo, diz o Senhor dos Exércitos, no dia em que eu agir de acordo. Lembre-se, o julgamento começa na casa de Deus. Eles serão o meu próprio tesouro. Mas que promessa é essa? Eu quero ser um dos tesouros especiais de Deus. Todos querem isso. Vou poupá-los como um pai que poupa um filho obediente.
Uma criança que honra seu pai. Olha, isso é incrível. Então, quando Deus toma uma decisão na casa de Deus, você verá a diferença entre o justo e o ímpio. Em outras palavras, não dá para distinguir os dois. Me lembro quando a Amy Semple McPherson profetizou sobre a igreja dos últimos dias. Sabem o que ela disse? Eu vejo os justos e os ímpios adorando a Deus juntos no mesmo edifício. Em outras palavras, antes de refinar, não dava para diferenciar o justo e o ímpio. Então, de novo, logo depois de refinar e expor o que está dentro, sabe de uma coisa? O fogo faz com que as cobras saiam. Você sabe disso, né? Então, você vê novamente a diferença entre os justos e os ímpios. Tipo, não dava para diferenciar antes que o fogo viesse entre os que servem a Deus e os que não servem. Continue lendo, só melhora. Vamos para o capítulo 4, versículo 1. O Senhor dos Exércitos diz: o dia do julgamento está chegando. Decisão. Queimando como um forno. Agora espera um minuto. Este é o dia do julgamento dos ímpios. Dia do julgamento está chegando. Queimando como um forno. Queimando como uma fornalha. Naquele dia, os arrogantes e os ímpios. Então, esse é o grupo 2. Essas são as pessoas que não servem a Deus e o testam. Entendeu? O arrogante e o perverso serão queimados como palha. Você não vai mais vê-los. Em outras palavras, eles não serão mais prósperos. Eles não serão mais os felizes. Eles serão consumidos. Raízes, galhos, tudo. Veja isso. Mas vocês que temem meu nome, quem são esses? Aqueles que estavam passando por todo o deserto, a prova, o refinamento, mas estão falando uns com os outros as promessas de Deus. Lembram da honra de seu nome. Vocês que temem o meu nome, não o Filho, o próprio Sol. Fogo, grande bola de fogo, da justiça surgirá com cura em suas asas. Nós passamos pelo refinamento e você vai sair livre, pulando de alegria como bezerros soltos no pasto. No dia em que eu agir, você pisará nos ímpios como se fossem pó sob os seus pés, diz o Senhor dos Exércitos. Profeticamente, é o que está para acontecer nos próximos anos. E eu estou pronto para isso. E vocês? Bom, para continuar a declaração de Jó, lembram do que eu disse na última lição de refinamento? Valorizo suas palavras mais do que o meu alimento necessário, a próxima declaração de sua boca. Veja, meu pé se apegou aos seus passos. Posso dizer alguma coisa sobre Jó? Ele começou dizendo: não vou amaldiçoar Deus, mas a esposa dizia: amaldiçoe Deus e morre. Mas quanto mais demorava, ele reclamava um pouco mais. Mas Deus viu que, mesmo reclamando, ele ainda era fiel a Deus, mas desprezou o dia em que nasceu. Certo? Meu pé se manteve firme em seus passos. Seus caminhos eu guardei e não me desviei. Não voltei do mandamento de seus lábios, mesmo passando por tudo aquilo, perdendo tudo. Eu estimei e desejei mais as palavras de sua boca do que o meu alimento necessário. Esse é o comportamento no refinamento. Os que temem ao Senhor falam uns com os outros. Isso é o que fazemos quando estamos sendo refinados. Tá bom? Nós não reclamamos. O grupo número 1 que mostrei a vocês são os cristãos que reclamaram. E o grupo número 3 são os cristãos que temem ao Senhor. Nós queremos ser o terceiro grupo. Vocês podem dizer amém? E, finalmente, o que Pedro nos disse é o refinamento em nossas vidas. Isso vai trazer muito louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado ao mundo. Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 111 idiomas. Discipulado para todos em todo lugar. Baixe o aplicativo e vá para messengerx.com.